Virando o Jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Virando o Jogo desta quinta-feira aqui no 524 da RS Play. Uma quinta-feira e uma sexta-feira para a gente tratar os assuntos do futebol gaúcho e falar exclusivamente do São José aqui de Porto Alegre. Para isso, a gente recebe dois grandes parceiros. O Douglas Freitas, que é nosso narrador lá na TV Zeca, na Zeca TV, grande parceiro, um cara que gosta e acompanha o São José também no dia a dia. Obrigado aí pela presença. Seja bem-vindo mais uma vez. Acho que é a primeira vez aqui na casa, né? Nessa casa, sim. Tudo bem? Tudo certinho, tudo bem, Barbosa, tudo bem, professor. Para mim é sempre uma honra poder participar do programa do Virando o Jogo, né? Eu estive nos outros dois estúdios, né, do Virando o Jogo, participando. Dessa vez é a primeira vez, eu tô curioso aí para conhecer mais aí e tratar dos assuntos de hoje. Valeu, grande abraço. O Douglas vai conosco aí até as 2h35 da tarde, falando do futebol gaúcho. Douglas já antecipou, deu um spoilerzinho. Professor Gabardo Júnior, de volta a Porto Alegre, de volta a casa, de volta ao São José. Bem-vindo à RS Play e bem-vindo também mais uma vez ao São José. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Barbosa, né, Douglas. Vamos bater um papo e falar do São José, né, da expectativa para o campeonato. É sempre um prazer estar voltando para casa, como tu falou. É o clube que eu me formei, o clube que eu iniciei a minha carreira. Tive a passagem esse ano lá que foi boa, depois acabei saindo. Agora retornar para fazer um grande campeonato gaúcho. Como é que foi o retorno ao São José e essa decisão de daqui um pouco não participar da Copinha, né? Focar no Campeonato Gaúcho, iniciar o trabalho de maneira antecipada, pelo menos em relação à grande maioria dos clubes aqui do futebol do Rio Grande do Sul? Como eu falei, o retorno, né, para voltar para o clube, né, quando o Nilton me fez o convite, né, eu tinha algumas propostas depois da Série C, até pela campanha que quando eu saí, fui para Anápolis, fiz uma campanha de recuperação, mas era um desejo de terminar um trabalho no São José, né. Naquele momento a gente optou em sair, até pela questão de carreira, era uma oportunidade de fazer uma Série C, e a gente mostrou nosso trabalho, né, mas agora eu vim para terminar o trabalho, como eu falei para o Nilton, né, e iniciar desde o início, né, montando o elenco, que teve uma reformulação agora, alguns atletas saíram, outros permaneceram, a gente montar uma equipe forte. Então, assim, eu acho que a decisão de não jogar Copinha, né, foi em virtude também da questão financeira, né, para o clube investir um pouco mais no estadual. Eu não estava na época que eles tomaram a decisão de não jogar Copinha, eu estava fora, mas pelo que me passaram foi a questão financeira, e pelo São José também já consegui a vaga na D. Então a Copinha hoje, se tu olhar, é só os times que não tinha calendário. Tinha um pré-acordo já, né? Que ninguém sabia, mas o clube tinha a informação de que o São José teria a vaga na Série D e por isso a decisão de não participar do campeonato da Copinha, né? Eu vejo muito isso, porque tu disputar uma Copinha, tu vai entrar para ganhar, então o gasto vai ser alto, né? Então, vamos, né, 3 meses de folha para o clube de interior é pesado. Então, eu acho que até foi uma decisão acertada, porque agora no estadual a gente pode investir um pouco mais e pensar também num calendário de Série D, né, com um time montado desde o início, bem trabalhado para fazer grande campanha. Sabe que eu não acredito em futebol sem corneta, né? Começou. Não precisava muito esforço não, viu, para ganhar a Copinha, pelo que eu tô vendo aí. Pelo que a gente viu do São José e pelo potencial que, claro, agora desfez o grupo, tá numa remontagem. Mas tivesse seguido o trabalho, alguns jogadores não tivessem saído. Por alguns jogos que eu andei acompanhando da Copinha, cara do céu. Jogaria fácil, Barbosa. Eu acho que a equipe que disputou ali a Série D do Campeonato Brasileiro, hoje lideraria fácil a Copinha. Olha, uma das favoritas com certeza. É difícil falar em facilidade no futebol, né? Às vezes a gente tem surpresas. A gente vê, né? Eu acredito muito, Barbosa, em sequência de trabalho. Então, assim, o São José manteve a base do gauchão, né, de 25, manteve na Série D e iria manter na Copinha. Então, acho que teria grande chance de ter êxito, né? Mas, como eu falei, hoje eu vejo assim o nosso estado, até estar conversando com outros treinadores, né, o atrativo da Copinha não está legal. Hoje ele te dá a vaga para D, ele não te dá uma premiação, ele não te dá como é a Copa Santa Catarina, que o vencedor lá ganha 1 milhão.
de premiação, vaga em Copa do Brasil ou Série D. Então já é um atrativo maior, né? E essa é uma discussão que até a gente levou para a federação, que para a próxima Copinha do ano que vem, ela tem um atrativo melhor. Ou uma vaga de Copa do Brasil, ou também uma premiação alta para o time que vai jogar. Né? Então eu acho isso. Eu acho que se o São José jogasse, seria um dos candidatos a vencer. Reflexo disso é o que a gente viu no último final de semana, que a gente teve um WO, né, do São Gabriel contra a equipe do Pelotas, e que particularmente a gente, claro, Gabardo muito mais como adversário, mas que eu acho que também não tem motivo nenhum para comemorar, porque eu acho que isso é ruim para o futebol gaúcho. E eu estava, como a gente vinha falando nos bastidores, na transmissão da Rádio Pelotense no domingo, né, e eu estava em Bento com o Brasil e uma outra equipe lá em Pelotas, na Boca do Lobo. E teve uma entrevista de um dirigente, que eu não me lembro agora quem era, do Pelotas, e ele tocou num assunto que me fez refletir. Ele disse, cara, isso não é só preocupante do futebol gaúcho, é do interior. Porque a gente vê a situação do Grêmio e do Inter no Campeonato Brasileiro e do próprio Juventude. E eu acho que cabe uma reflexão sobre o nosso futebol gaúcho no modo geral. Né? Se não está faltando parceria, se não está faltando apoio, se não está faltando esse incentivo que o Gabardo está se referindo para quem disputa a competição. Né? Porque a informação que se veio foi a seguinte, que o São Gabriel tinha informado para a federação que tinha 40 jogadores e que poderia jogar as duas competições. Aí jogou no sábado em Rio Grande e, cara, os caras tinham 12 jogadores. 12. Cara, se isso não é crise no futebol gaúcho, claro que a gente não pode generalizar, não é todo mundo, mas é uma grande dificuldade que a gente está vivendo e eu não sei se existe outra maneira sem o apoio e o incentivo da federação para a gente virar esse jogo. Literalmente virar o jogo, né? É verdade. Então às vezes também muito, Barbosa, também Pô, o São Gabriel informou que tinha 40 atletas. Aí tem 12. Só um pouquinho. A conta não tá muito longe de bater, né? Então a gente... a federação tá fazendo a parte dela, tá, né? Escalando os jogos e tudo mais. Agora, um WO, ele é muito Faltou maior. Transparência também, né? Do clube, né? Quando tu chega num WO, tu chega no ápice. Existe uma caminhada muito longa para tu chegar num WO, numa competição. E os outros jogos? O São Gabriel tá tomando, sei lá, 6, 7. Nossa, que os caras estavam viajando de van. Aí é complicado. E aí? Complicado. E aí, entendeu? Às vezes claro, a gente tem, né, eu acredito que a gente tem uma crise muito forte no Campeonato nos times que jogam o Campeonato Gaúcho, refletindo já na Série A, né, que é o que a gente mais tem aí na vitrine, mas também a gente tem muitas equipes que não estão conseguindo virar a chave. Não estão conseguindo virar a chave. Verdade. Ainda estão naquele sistema anos 90, de que não, vamos disputar 3 meses, 4 meses aí, fecha o resto do ano. Sem programação. Futebol não é mais isso, não. Sem programação. Mas, Gabardo, na última segunda-feira, se eu não me engano, tu estava presente no conselho... no Congresso Técnico com o Nilton lá, representando São José. O que dá para falar dessa nova fórmula, essa nova ideia do Campeonato Gaúcho? Qual é a estratégia daqui para frente do São José para essa disputa? É uma fórmula diferente, né? Eu acho que ela é um pouco arriscada se tu iniciar mal, porque tu tem 6 jogos, né, para classificar. Mas eu acho que ficou bem parelho. Acho que ficou dentro do que hoje o calendário brasileiro está oferecendo, né? Porque o Luciano, o presidente da federação, Luciano Oxman, foi bem claro. Ele tinha 11 datas para terminar o campeonato. Imagina, 11 datas apertado para ele encaixar os jogos e organizar uma competição. É muito difícil, né? A gente entendeu a situação. Eu vejo que muito parte do calendário, como a gente vinha falando do futebol, o que vem acontecendo com os times do interior, se continuar nesse ritmo, vai acabar os estaduais e vai acabar os times de interior. Porque já baixou, era 16 datas, baixou para 12, agora para 11. E eu acho que a fórmula foi que eles encontraram de uma maneira de ter os clássicos, né, dentro do regional, né? Então ficou Juventude de um lado, Caxias do outro, né? Também a questão de distância, eles pegaram as equipes também e dividiram por distâncias. Então acho que ficou muito parelho, né? Eu acho que 3 jogos em casa, 3 jogos fora. Eu acho que se preparar bem, fizer uma boa preparação, né, a equipe que largar bem classifica 4, depois é os mata, né? Então a gente tem que fazer uma boa preparação para chegar bem no campeonato. Chegou a dar uma olhada, Douglas? Sim. Esse novo formato?
classifica, são 2 grupos de 6, Isso. classifica 4. Os dois E os outros melhores. os dois de cada grupo disputam uma repescagem para conseguir mais uma vaga e se manter na série, na elite, é isso? Tem ainda a decisão da Taça Farroupilha, né? Também. Na verdade ficou dividido em 2 grupos de 6, classifica os 4 para as quartas de final, né? Aí os times perdedores das quartas de final fazem um confronto para definir o campeão da Taça Farroupilha, que dá a vaga na Copa do Brasil. Os 2 eliminados jogam um quadrangular para ver os 2 rebaixados. Jogam um quadrangular de descenso. Se tu começar errado, tu já te enforca. Não, em um jogo tu define se tu vai disputar o quadrangular da morte ou tu vai disputar um título, cara. É loucura. Assim, Barbosa, a média de classificação diminuiu. Nos outros campeonatos, né, a gente, quando classificava no outro, né, a outra fórmula, não a fórmula do campeonato passada, que era todos contra todos, né, a média de classificação girava em torno de 12 a 13 pontos para classificar entre os 8. Né? Com 10 pontos, contando 3 vitórias, tu escapava do rebaixamento, tu não era rebaixado. Né? Agora a média para classificar vai diminuir, porque são 6 jogos, então tem que fazer 7 pontos, tu classifica. Então vamos dizer, tu tem 3 jogos em casa, se tu vencer 2 e empatar 1, a tendência é tu estar entre os 4 classificados, né? Não ir para a zona de rebaixamento. Pode ser que aumente, porque tu cruza, né? Tu joga contra a chave contrária. Mas eu acredito que com 3 vitórias, com certeza, com 9 pontos, tu tá entre os 4 classificados. Vai lá. Não, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho para perguntar, né, aproveitar que o professor está aqui hoje. A gente sabe que, né, agora diminuiu, né, ficou mais difícil, né, de tu pontuar com menos clubes e a dupla Grenal, dupla Caju se mantendo na competição. Qual a estratégia hoje do São José, né, para enfrentar a dupla Grenal e tirar ponto da dupla Grenal, que a gente sabe que vai pontuar e vai chegar até o fim? E é só turno, né? Baseado pelos outros campeonatos que sempre chega. Como que o São José veio hoje tirar pontos da dupla Grenal? Qual é a estratégia hoje para tu pontuar? Porque a gente fala muito em pontuar contra equipes que se equivalem, que são inferiores. Essa é a obrigação. Agora, quando tu pega a dupla Grenal dentro do campeonato e tu precisa pontuar para se classificar, qual é a estratégia que hoje o São José, né, tem para adotar para o campeonato? Eu vejo assim, primeiro, né, as equipes iguais que a gente fala, né, mesmo poderio de folha, mesma estrutura, são equipes que tu vai ter que, jogando em casa principalmente, tu tem que vencer. Se tu fizer o teu dever de casa, tu consegue, eu acho, atingir a pontuação para classificação. E contra a dupla Grenal a gente sabe que é difícil, né? A gente pode torcer um pouquinho para a tabela ser favorável, que eu acredito que esse tempo de preparação nosso vai ser um pouco melhor, né, em relação à dupla Grenal que está ainda envolvida no Campeonato Brasileiro. Então a gente torce aí para a tabela ser favorável, de repente a gente pegar a dupla no início, né, que eles ainda vão estar em questão de montagem de elenco, né, daqui a pouco tá trocando o treinador também na dupla, o treinador conhecendo os jogadores, né, mas não tem uma estratégia, te dizer agora assim, qual estratégia eu vou usar, vai depender muito do momento. Né, do momento, aonde vai ser o jogo, se vai ser na nossa casa, se vai ser fora de casa, né, para a gente poder aí sim pensar numa estratégia, né, porque a gente sabe que é muito difícil enfrentar a dupla, né, não tem nem comparação o nível de folha, nível de jogadores, né, que eles contratam. Então, assim, tem que depender do momento, né, dependendo do momento, o que a gente precisa, como eles vão estar, para aí sim pensar na estratégia do jogo. Em relação ao grupo de jogadores, tá, desse ano de 2025, do início do ano ali, disputa do Campeonato Gaúcho, depois a Série D, o que a gente pode entender assim de mudança, saídas, chegadas, retornos e de investimento assim que, Gabardo, não te empolga, vai até aqui, né? Como é que tá esse planejamento de trabalho? O São José, ele tem, né, Barbosa, por característica, ser um clube que cumpre com as suas obrigações. É um clube que é o dever de todos os clubes, mas a gente sabe que isso não acontece. Deveria ser. Deveria ser, então a gente sabe que não acontece. O São José não vai dar o passo maior que a perna, né? O pessoal sempre fala, a gente vai até o limite, então a gente tem uma folha, acredito, ali junto com as equipes de interior, talvez uma que outra tenha um pouco mais, né? Vamos dizer Caxias, que está na Série C, Ipiranga, talvez que são as equipes que estão com uma folha um pouco mais alta, o resto acho que é muito próxima da nossa. Né? E em relação ao plantel, o grupo vai ter algumas mudanças porque os jogadores foram muito valorizados, fizeram uma grande Série D, então assim, o mercado olhou, né, e veio atrás de jogadores, então a gente
Né? O Giovani, todo mundo sabe, o Giovani foi vendido, né? O São José conseguiu fazer uma venda do Giovani. Né? Então foi uma boa venda para um atleta de 30 anos que se destacou. O São José acabou vendendo, né? A proposta foi boa. Né? E alguns jogadores estão muito assediados, então alguns jogadores não vão permanecer. Mas uma base, né? Uma base já que jogou a Série D e o estadual ainda permanece. Então a gente não começa do zero. É que o nome do lateral, o baixinho? O Danielzinho. Danielzinho fica? O Danielzinho a gente está conversando. Tá? O Danielzinho ainda não acertou nada com ninguém, ele foi emprestado para o Brusque, né? Ele tinha contrato com o São José. Então, agora a gente está conversando para ver se ele retorna para o estadual. Até a gente conversou nos bastidores. Tem o Given, que está no Brasil de Pelotas, que Isso, volta. retorna. E tem mais um que estava emprestado também. Ah, o Pedra. Isso. Que tá no Aimoré. Pedra tá no Aimoré, jogando a copinha, mas retorna pra gente agora na pré-temporada. O Pedra é muito a cara do São José. Né? Demais, né? É muito a cara do São José. Eu não te duvido se ele não tá jogando com a lycra do São José por baixo da camisa do Aimoré. Que ele é muito São José. Eu não sei nem como é que os caras tiveram essa ideia de pegar esse empréstimo aí. Mas claro, pro jogador é bom, né? É bom, Mantém é atividade, Isso. né? Em ritmo de jogo. Mas o Pedra, né, que tem ele bem vantajoso, bem forte e tal, precisa de ter um... Qualquer parada prejudica. Inclusive ele tá fazendo um bom campeonato, a gente tá acompanhando esses jogadores que vão retornar pra gente. Ele fez um gol agora no jogo contra o Inter, né? O Aimoré ganhou 2-0, o Pedra fez um gol de cabeça, então a gente tá acompanhando aí. E tá na semifinal o Aimoré, né? Isso, da copinha. Classificou. Já teve uma reapresentação de uma parte do grupo, né? O grupo que tinha contrato, né? E já pro próximo ano, como não jogou a copinha, eles tiraram as férias, né? De direito e agora já retornaram. Faz uns 20 dias que eles já estão trabalhando. A comissão técnica permanente do clube que está tocando o trabalho, né? E a gente, com a minha comissão, a gente entra a partir da semana que vem, quando inicia a pré-temporada. Daí inicia já com os jogadores que retornam. Isso, jogadores que retornam, jogadores contratados. Então, alguns jogadores ainda estão jogando outras copinhas em outros estados. Então, quando tu saiu, já tinha sido trocado o gramado? Sim, eu fiz a inauguração, né, contra o São Luís. Na inauguração tu tava aqui. Tava, que a gente ganhou, né, de 3-0. 3-0. O Douglas fez a inauguração também, Sim, né? eu deitei no gramado. Eu tô na transmissão na cabine e eu disse pra ele, ô Douglas, testa o gramado, rola aí. E ele rolou no gramado. Deitei. Foi um grande jogo. É bom. Foi um baita jogo, né? Foi um jogão, cara. Foi um jogão. Não que eu deveria ter, né, essa honra toda. Mas mesmo antes do gramado tá pronto, né, eles começaram a colocar o gramado ali onde tem arquibancada atrás, não no lado da grama sintética das quadras lá, mas naquele começaram ali. Fica o pessoal da Farrapos, aí quando eles colocaram a primeira fileira, eu dei um chute lá de lado a lado lá, eu e o Kevin, para testar. Não sei se foi um bom teste, né? Mas eu vi que a grama afundou assim, e aí do nada ela... Não, o amortecedor não, tem um amortecedor embaixo. Não, o amortecedor é bom, né? Não, ela tem. A drenagem é bom, mas ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Eu acho que time que quer jogar, time que propõe jogo, bota a bola no chão, tenta propor, é um campo que tem todas as condições para fazer o futebol. Pois falando de campo, o ponto inicial da nossa valorização de Campeonato Gaúcho e, cara, as pessoas vão entender do que eu estou me referindo, mas eu não vou citar nomes. Mas, cara, acho que o ponto inicial seria ter um estádio próprio, né? Esse negócio de o time ter que jogar num estádio emprestado, não ter estádio próprio, ou não tem com as exigências da federação. Cara, eu acho que para a elite do Campeonato Gaúcho seria o início de tudo. Assim, tecnicamente... para fazer, tu concorda, discorda? O que tu acha disso? Eu acho que tem que ter as condições, né, boas, né, para receber as equipes visitantes, né? Então, assim, a gente vai no interior, eu estava falando com o presidente do Guarani no Congresso, eles que mandou reformar todo o vestiário lá em Bagé para receber melhor as equipes. O pessoal do Inter de Santa Maria também parece que está fazendo reformas para receber as equipes lá. Então, eu acho isso, que tem que ter as condições boas para a prática do futebol, né? Tu receber o adversário. Não, a condição, ok, né? E eu não ia citar o nome, mas eu vou citar o nome porque tenho amigos lá dentro e eles vão entender o que eu estou querendo falar e não vão... e é a minha profissão também. Cara, a gente não pode credenciar, por exemplo,
o Monson sem estádio para jogar o futebol gaúcho a Série A. Eu já tenho uma opinião diferente. Entendeu? Mas, tipo assim, tá, eles têm um estádio. Mas, pô, eles não têm um estádio deles. Não tem uma identidade. Não tem a estrutura que o adversário vai chegar lá e vai dizer assim, pô, ô Monson, tu não botou o chuveiro lá? Ah, pois é, o estádio não é meu. Sabe? Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que com a modernidade do futebol hoje, com as SAFs e com a ideia nova de futebol, cada vez menos a gente vai ver isso. Cada vez menos. E eu acho que até, inclusive, isso vai ser uma coisa para daqui 5, 10 anos, nós vermos os nossos times do interior alugando seus estádios para novos clubes. Os nossos times do interior deixando o futebol de lado e dando entrada para novos clubes de SAFs e empresas investindo no futebol. Eu acho que cada vez menos a gente vai ver isso. E é aquele negócio que o Gabardo falou, é a condição. Não adianta também eu ter um clube do interior que não consegue ter o mínimo para receber uma equipe visitante. E a gente vê isso. É um problema também. Mas eu digo assim, ó, o Gabardo vai fazer uma programação dos jogos contra o Monson. Uhum. Aí um dia o adversário vai jogar no estádio do Novo Hamburgo. Aí no outro dia o Novo Hamburgo vai estar ocupado, o Gabardo vai enfrentar o Monson no estádio do Aimoré. Tipo, não tem uma raiz. É isso. Mas que esses times também não têm torcida, né, Barbosa? Eles não precisam ter um local fixo dentro da cidade. A não ser, vamos supor, que tem o caso... Mas sem local fixo tu não cria identidade. Mas vamos supor, o Monson ele vai pra Canoas, tá? Tem um estádio ali da universidade ali, né? Uhum. Adota a cidade adota o clube, tudo bem, aí é uma coisa. Agora um clube que a gente sabe que é passageiro, que os atletas vêm e vão... Eles podem locar, tem condições de locar, eles vão fazer isso. Não, a estrutura da Ubra que tu tá até não sabia se podia, né? Não, mas... claro que pode. Tu tá te referindo, era a primeira opção do Monson. Aí tomou uma rasteira do feminino do Grêmio que tá lá. Entendeu? Rasteira no bom sentido, proposta. Eles alugaram o nosso estádio, né, pra fazer os jogos. Tá aí, ó. O Monson vai mandar os jogos no Passo da Areia. Já fez isso ano passado. Entendeu? Mas é que tu não cria uma identidade. Por exemplo, o Monson hoje, ele é extremo sul da Zona Sul. Sim. Tá? Apesar que eu tenho uma informação de que o Monson vai montar uma estrutura em Capão da Canoa, no litoral. Tem um estádio lá, né? Pois então. Pode ser a identidade que eu tô falando. Vai pegar a turma do litoral, que não tem futebol... E os caras vão abraçar o Monson para ver jogo de futebol. Aí abraçar a comunidade. É isso que eu tô dizendo, é criar uma identidade. Mas entendeu? Hoje em dia que tá cada vez mais difícil. Hoje em dia é o quê? É valor. Hoje em dia é valor. Você tem que ter um lugar para jogar. Deixa eu aproveitar e falar do Banrisul, porque a tua vida financeira ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanhe o teu saldo, faça teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Um rápido recado dos nossos parceiros e a gente já volta para fechar o Virando o Jogo desta quinta-feira. Fica aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos.
De volta com o nosso Virando o Jogo desta quinta-feira. Cara, o papo de futebol gaúcho, futebol do interior, ele flui rápido e as coisas acontecem, né, Douglas? É verdade. Como é bom. Cara, eu vejo tanta gente criticando o futebol gaúcho. Cara, eu gosto do futebol gaúcho. Ah, mas falta isso, falta aquilo. Olha, o homem até... Desculpa. Não, o homem se empolgou. Se empolgou, né? Tá eu certo? gosto, cara. Eu gosto. Mas cara, o futebol gaúcho hoje, ele tem aquele velho bordão do charmoso, do gauchão, mas é charmoso. No domingo eu fui a Bento lá, cara, fui atacado pelos borrachudos. Tô todo... Olha aí. Tô mais inchado do que eu já sou antes que os caras cornetem, né? Mas eu tô todo marcado, mas, cara, eu gosto, cara. Pois gosto do futebol interior, por exemplo, ali no Passo Tarê, né? Tem o baixinho lá, que eu não sei o nome. Tio Bica? Não, o Tio Bica é personagem, né? Mas eu ia dizer, o cara vendendo aquele pastel raiz lá na arquibancada, né? No Aimoré, lá em São Leopoldo, tem o cara vendendo churrasquinho na arquibancada e aquela pipoqueira antiga que o cara vinha na rua, sabe? Tipo, aquela que jogaram da arquibancada uma vez aí, num clássico aí? Cara, velho, o dia que acabar isso daí, eu acho que vai perder a graça, cara. Não, cara. A gente quer a estrutura, mas a gente também não quer acabar com a cara do Campeonato Gaúcho, né? Eu vou fazer o segundo gauchão que eu vou iniciar. Né? Eu acho que é um campeonato muito forte. Eu ainda vejo entre os regionais aí no Brasil, a nível de visibilidade para o jogador aparecer. Né? Eu acho o paulista e depois vem ali o campeonato carioca e o nosso. Né? O carioca porque tem os grandes, né, que dá muita visibilidade, e depois o nosso. Eu já tive a oportunidade, né, Barbosa, de fazer campeonato em São Paulo. Né? Fui treinador em São Paulo, fui treinador no Mato Grosso, Minas Gerais 2 vezes. Na Bahia, fiz dois campeonatos baianos. Então, assim, e o gaúcho vai ser a segunda oportunidade. Então, eu vejo assim, o gaúcho é muito bom, muito atrativo. Né? E como tu falou, tem o charme, né? E a gente é gaúcho, a gente traz pro nosso lado aqui, né? É o charme, às vezes a gente dá uma valorizada no de fora, mas daí conversando com o treinador que rodou... o Goiano, fiz agora recentemente o Campeonato Goiano também. Em vários cantos com a Napolina, né? Eu fiz com a Anápolis e com a Becate eu fiz. Tem dificuldade lá também, né? Tem. Tem falta de estrutura também, não... cara, não é só aqui, né? O nosso é diferente, né, cara? Eu levei minha filha esse ano lá, lembra? Levei no jogo do São José contra o Ipiranga. Ela lá na arquibancada, comendo o famoso pastel lá. Pastel, aí as crianças na volta, muitas famílias. E eu sabendo que ela tá num ambiente seguro. É um futebol de interior, mas é um ambiente seguro ali no Passo da Areia para tu levar teu filho, a tua filha, diferente muitas vezes de tu ir no estádio, vamos supor, no Beira-Rio, numa arena, que dependendo de onde tu fica e dependendo do jogo que tu fica, não tem como levar. É engraçado falar do futebol do interior e se referir ao São José, né? Porque tá na capital, né? Mas a gente vivenciou um futebol do interior. Eu acho que o ambiente, ele quis dizer o ambiente, Exato. né? O ambiente. A gente ser da capital, mas o ambiente ele é bem de interior, né? É bem família, o São José é um lugar bom para ir levar a família, né? Tu pode ir com a tua esposa, com a tua filha, que é bem tranquilo de assistir o jogo. A estreia do São José no Campeonato Gaúcho é contra? Não saiu ainda não saiu a tabela não saiu. Até o professor estava comentando, Podia ser em casa, né? Podia pegar a dupla no começo ou depois, aí ia ser complicado. Acho que é melhor deixar a dupla para depois. Não, deixa pro começo. Porque eles vão estar... Não, deixa pro começo. Particularmente eu quero pegar, né, o nosso jogo é contra o Grêmio, né? Eu prefiro pegar o Grêmio fora de casa, porque aí eu faço mais jogos em Porto Alegre. Né? Eu pegando o Grêmio fora, né? Eu já tenho meus 3 jogos em casa, não tenho o desgaste da viagem, né? Se eu for pegar o Grêmio em casa, eu já vou ter que pegar uma viagem mais longa para fazer. Não, e o histórico do Grêmio em casa também não é bom, né? Então, jogar contra o Grêmio na arena, eu concordo. Uma primeira rodada do Gauchão com o Grêmio na arena seria o ideal, então. Eu acredito que dentro do que vem se desenhando para nós, eu acho que seria interessante. Já deu para dar uma analisada de adversários, de questão de dificuldade do que tu vai encontrar nesse Campeonato Gaúcho? Claro que não começou preparação assim, mas clubes do último Campeonato Gaúcho que pouco mudou. A gente está acompanhando os anúncios, né, Barbosa? E as conversas que a gente tem com empresários e com... Né, que oferecem jogador. Eu botei o jogador lá no clube tal. Então a gente está vendo as montagens ainda, né? A gente conhece os treinadores que já foram, né, anunciados. Então a gente está vendo aí que os clubes do interior estão investindo pesado, estão investindo forte. O Guarani é um time que está levando muito jogador. O Inter de Santa Maria manteve toda a base do que subiu e ainda contratou. Acabou de anunciar, né, a renovação do Michel e
contratou o Mamute também para ser o Yuri. Então eles têm 2 centroavantes de nível muito bom. São times que vêm se reforçando. O Novo Hamburgo acho que mantém uma base do time, foi campeão do acesso, né? Tá com o Rogério, que é um grande treinador. O Inter de Santa Maria tem um rapidinho, que é da base do Internacional, que jogou no Pelotas e agora tá lá em Santa Maria, que é o Vitor Júnior, né? Um pequenininho, rapidinho, drible meio chato. Às vezes ele acerta um chute de longe. É um bom time. É. Um bom time bem treinado, tem conjunto. Como é bom ver o time de Santa Maria voltando, né? Voltando pra Alguns Série A clubes depois tradicionais, de tanta né? gente, tantos anos aí, né, cara? É. Pô, Inter de Santa... Pô, eu me lembro quando eu era guri, tipo, a elite, assim, tinha o Guarani de Venâncio, o próprio Esportivo lá de Bento, o Passo Fundo é time tradicional, Inter de Santa Maria. Quando eu era pequeno eu não entendia muito, assim, tipo, como é que tem 2 Inter, né? Sabe? Então, tipo, tu pega o Gauchão, a Série A2 do Gauchão, pô, só time tradicional. Tu falou vários aí. Aí agora tem Brasil, Pelotas, vai ter o Glória de Vacaria. Então tem muito time tradicional. Tu pega, o antigo Gauchão era com esses times, né? Então, Pois é, agora tocou na dupla Brapel. Pro campeonato gaúcho, do modo geral, né? Tipo, eu digo assim, para buscar a comercialização da transmissão, tu vender os direitos da transmissão e tudo mais. É ruim ter esses clubes fora, né? É ruim, né, Barbosa? Porque é 2 times de massa, de torcida, né? Então tu vê assim, hoje o representante da Zona Sul do estado é o Guarani, né? Então tu vê a dupla, né, o Brasil de Pelotas há pouco tempo tá jogando uma Série B de brasileiro, ficou muito tempo ali. O Pelotas também uma grande torcida, um time de camisa. Então acho que pro campeonato é ruim, né? Mas eu acredito que eles hoje estão lá porque foi plantado. Então, né, foi no campo, eles caíram no campo. Então, assim, eu acho que precisa se organizar a direção. Né? Eu acho que o Brasil agora virou SAF, eu acho que vai ter um rumo. Né? Então, eu acho que vai dar esse levante para eles. Comando da SAF do Emerson. O Pelotas parece, pelo que a gente sabe também, escuta falar, tá organizado. Então, né, vai brigar para subir de novo. Então, a gente torce que esses clubes tradicionais voltem, né? Eu acho que a gente pode projetar um campeonato gaúcho interessante. Né? Se fala muito na disputa do... Desculpa. Na disputa da dupla Grenal ali, em função do Grêmio passar o Inter ou não passar o Inter nos títulos do Campeonato Gaúcho. Mas eu acho que tem times correndo por fora. Né? E eu acho que o Caxias esse ano é um dos times que precisa se olhar de uma maneira diferente para o Caxias. Eu acho que vai ser uma campanha interessante também. Ele vem já batendo na trave faz um tempo, né? Já fizeram final recentemente. É um time que quase subiu esse ano na Série C. Era para ter brigado para subir. Fez a melhor campanha na Série C, disparado ali no primeiro turno. E no mata, ali no quadrangular final acabou caindo. Mas é um time que eu acho que também vai entrar muito forte na competição. Caxias teve algo na Série C muito parecido com o que teve o São José, né? Tipo, fez um grande campeonato e daí quando chegou na reta final, no caso do São José, na época teve algumas coisas que prejudicaram de arbitragem e tal, e daí não conseguiu subir. E o Caxias, cara, vinha ganhando de todo mundo, chegou na reta final, parou. Começou a empatar e... É que aí tu pega, né, Barbosa, o quadrangular final, eu tive a oportunidade de fazer a Série C. Primeira fase, tu joga todos contra todos, né? Então tu consegue fazer uma boa pontuação. Depois chega ali, como a gente também falando no Campeonato Gaúcho, é um quadrangular, então assim, se tu largar mal, e foi o caso do Caxias, que empatou acho 2 seguidas, os outros times ganharam e já ficou pra trás. Empatou 3. Verdade. Então assim, empatou 3, eu acho, na sequência. Gente, deixa eu fazer um convite para vocês. Faltou várias coisas para a gente conversar, principalmente sobre o São José e os adversários do São José no Campeonato Gaúcho. Se vocês, eu vou arriscar tomar um não, mas se amanhã a gente puder continuar esse papo, eu agradeço vocês. Pode ser, Douglas? Não, se o meu almoço estiver confirmado para amanhã, eu acho que eu perigo eu aparecer. Tá trocando participação por almoço. Não, mas o Supremo aqui, que é o nosso patrocinador aqui, né? Não, tranquilo, pode ser? Tranquilo, pode ser. Então tá. Daqui um pouco, né, você continua acompanhando a nossa programação e amanhã eu continuo esse papo aqui, ó, com essa rapaziada nota 10, falando de Campeonato Gaúcho, de São José, futebol do interior, tá bom? Para vocês, um grande abraço e até amanhã às 14h.
Virando o Jogo. Apoio Banrisul.